Nesse vídeo, você vai aprender como instalar e configurar a linguagem de programação Go e também ver alguns exemplos práticos de como escrever seus primeiros códigos. Independente se você é iniciante ou já tem alguma experiência com programação, vem comigo nessa jornada e descubra como programar em Go. Bom, o primeiro passo para nós instalarmos o Go é baixar a versão mais atualizada. E nós podemos fazer isso na página de download. A página de download, o link é o seguinte: https://go.dev/dl. O link fornece acesso às últimas versões do Go para download para diferentes sistemas operacionais. Ele oferece downloads para Windows, Mac e Linux, bem como pacotes para instalação para sistemas baseados em Debian e Ubuntu. Além disso, o link também oferece instruções detalhadas sobre como instalar e configurar o Go em seu sistema operacional, bem como informações sobre como verificar se a instalação foi bem sucedida. Além disso, ele também fornece links para documentação e outros recursos adicionais. Então nós podemos ver aqui os links para download para Windows, para macOS, para macOS x8664 e aqui, por último, nós temos o link para Linux, que é o que nos interessa no caso, e que eu vou fazer aqui, vou copiar o link para fazermos o download. Eu vou criar uma pasta para guardar esse pacote e a partir dessa pasta também nós vamos fazer a instalação. Então eu vou fazer aqui o download do pacote mais atualizado de instalação do Golang pelo link que a gente copiou. Eu vou baixar aqui com wget para dentro da pasta onde eu quero que fique guardado o pacote. Lembrando que o processo de instalação para outros sistemas operacionais é diferente. Nesse caso aqui eu estou instalando no Linux, mas certamente se o seu sistema operacional é diferente, você vai seguir um procedimento diferente. Provavelmente para Windows você vai ter um wizard lá apenas para prosseguir. E em geral para Mac você tem um arquivo que já contém toda a instalação. Nesse caso estou instalando para Linux. Bem, então o download terminou e está aqui o arquivo. Bom, o próximo passo é, por uma questão de prevenção, excluir qualquer instalação anterior que haja aqui nesse sistema operacional de versões antigas do Go. Para isso, usamos poderes de sudo e pedimos para excluir qualquer pasta anterior do Go. Bem, uma vez excluído qualquer pasta anterior que existisse de instalação anterior do Go, a próxima etapa agora é descompactar o arquivo de instalação que nós baixamos, descompactá-lo para a pasta padrão de bibliotecas do Linux, que é o sr/local, descompactarmos para que
o conteúdo possa ficar disponível para o sistema operacional. Uma vez descompactado, ele vai criar uma pasta Go dentro de USR local, onde estará disponível o conteúdo do arquivo de instalação que a gente baixou. Agora nós vamos adicionar a pasta usr/local/go/bin. Vamos adicionar ele a variável de ambiente path para que esse caminho esteja disponível para o sistema operacional. Para isso nós vamos editar o arquivo .profile, que fica na pasta home mesmo, e vamos colocar aqui um export da path, igualando a própria path e adicionando o usr/local/go/bin. Então fazemos isso, vamos salvar, vamos sair e vamos editar agora o arquivo que está lá no etc, o profile que está lá no etc, que é global, serve para todo o sistema. Vamos adicionar a mesma exportação, pode ser no fim do arquivo igual ao outro, export, exportamos para path, a própria path, a própria variável path, o próprio conteúdo de path, mas adicionamos o usr/local/go/bin. Salvamos. E para que essa configuração passe a valer, chamamos o source e apontamos para um dos dois, vamos apontar para o local mesmo. E pronto, agora ele pega o conteúdo do arquivo path local e passou a valer. A gente já consegue consultar aqui a versão do Go e conseguimos consultar também aqui as variáveis de ambiente, né? As configurações, variáveis de configuração do Go. Tem uma série de variáveis aqui, mais importante, por exemplo, aqui a pasta base do Go, né? Onde foi instalado. Beleza. Go está instalado. Agora vamos passar os exemplos de código. E para isso eu vou criar aqui uma pasta para a colocação do código dos nossos exemplos. E seguindo a tradição milenar, o nosso primeiro exemplo vai ser o bom e velho Olá Mundo. Então vamos nos posicionar na pasta que nós acabamos de criar para começar o nosso primeiro código exemplo. Vamos criar então o nosso primeiro arquivo de código. Vou criar aqui um arquivo com o nome de olamundo.go. Vamos abrir o nosso VS Code então, que vai ser a IDE com a qual nós vamos trabalhar. O Goland é da JetBrains e é pago, e é uma excelente IDE para Go. O IntelliJ também da JetBrains também é uma IDE muito boa. Vamos utilizar aqui o VS Studio Code junto com a extensão Go for Visual Studio. Existe também o Lite IDE, entre outras, como IDEs Go. Além disso, existem também outras ferramentas úteis para o desenvolvimento Go, como o Go Doc, o Go Release, o Go Swagger, o Go Metalinter e o Go Deep. Mas por enquanto vamos utilizar mesmo o Visual Studio Code com a extensão Go for Visual Studio.
Bom, então estamos aqui com o projeto que nós acabamos de criar dentro da pasta Olamundo e temos aqui o arquivo olamundo.go. Vamos abri-lo e vamos começar aqui a nossa codificação. Todo arquivo Go começa com a indicação de em que pacote aquele programa está. Depois nós vamos falar em vídeos à frente mais sobre pacotes, mas aqui no caso eu vou dizer que é o pacote mãe. Isso é suficiente para o nosso pequeno exemplo. Eu vou precisar de uma biblioteca para fazer a impressão, o print na tela, que é a FMT, no caso do Go. Olha aqui, a extensão, o VS Code já pediu aqui para instalar a extensão que nós falamos do Go for VS Studio, que dá capacidades para o VS Studio para manipular arquivos Go, dá uma série de ferramentas relacionadas à linguagem Go. Então vamos instalar aqui para que o nosso VS Studio fique preparado e nos dê ferramentas aí de apoio para trabalharmos com a linguagem Go. Existem outras extensões, podem ser encontradas no repositório de extensões do VS Studio Code, mas essa é a padrão e ela é muito boa e é mantida pela equipe, por uma equipe boa aí, relacionada, está ligada à equipe do próprio Go. Então vamos utilizar essa mesmo. É só dar uma lida aqui. Nesse resumo ele mostra as capacidades da extensão, o que ela nos provê, mas nós vamos ver durante o trabalho ela nos dando ferramentas aí para trabalhar com Go dentro do VS Studio. Pronto, a extensão já está instalada. Ok, então vamos voltar aqui. Vamos criar a função principal. No Go são funções, né? E a principal se chama main. Vou chamar aqui a biblioteca que nós importamos e vou chamar o print ln. É a função que eu quero chamar. Vamos imprimir na tela aqui, olá mundo. É isso, vamos salvar o nosso arquivo. E é isso. O nosso código aí, olá mundo tradicional, tá pronto. Vamos executar esse nosso código. Para isso, vamos abrir aqui um terminal. Bom, então vamos lá. Go run, ele vai compilar e executar o nome do nosso programa Go que queremos compilar e executar, no caso rodar com run. Nós demos um nome diferente. Ele apontou aqui um erro para nós, porque nós pedimos para o Go executar um arquivo chamado main.go. Mas nós podemos ver aqui, nós não demos o nome de main.go.
nós demos o nome de olamundo.go. Então é só alterar aqui, ao invés de main.go, é olamundo.go. Então vamos lá, agora deve funcionar. E tá lá o nosso tradicional primeiro código em Go, olamundo. Ok? Nós utilizamos aqui o terminal disponibilizado pelo próprio VS Code, mas não existe nenhuma configuração especial nesse terminal. Na verdade, nós podemos fazer execução em qualquer terminal. Vamos voltar aqui para o nosso terminal onde nós criamos inicialmente a pasta. Então está aqui, o arquivo olamundo está aqui e nós podemos executá-lo aqui, go run olamundo.go e tá lá o nosso olamundo. Então não existe nada de especial naquele terminal do VS Code, qualquer terminal. O Go já está instalado no nosso sistema, então basta nós chamarmos o comando, certo? Então vamos agora para o nosso segundo exemplo. Não vamos ficar só no olamundo, não é isso? Como segundo exemplo, vamos fazer aqui um pequeno programa para fazer a conversão de temperaturas da escala Celsius para a escala Fahrenheit. Celsius nós utilizamos aqui no Brasil, né, nossa escala de temperatura, e o Fahrenheit é utilizado aí em alguns países como Estados Unidos. Vamos escrever aqui um pequeno programa Go para informarmos uma temperatura Celsius e ele nos retornar uma temperatura convertida para Fahrenheit. Eu vou criar aqui um arquivo Fahrenheit.go, onde nós vamos colocar o nosso código fonte desse nosso exemplo. Então vamos chamar nossa IDE. Vamos chamar aqui o VS Code para trabalharmos aí nesse nosso segundo exemplo inicial de codificação Go. O VS Code sempre nos pede para confirmar se o projeto é confiável, né? Para ele poder habilitar todas as ferramentas e de uma maneira segura, né? Para aquele repositório. Então vamos lá, vamos começar. Vamos abrir aqui o nosso Fahrenheit.go e, como já sabemos, começamos com o comando package, né? Como já falamos, o package é usado para declarar o nome do pacote ao qual o arquivo fonte pertence. Ele precisa ser o primeiro comando em um arquivo Go, exceto comentários, né? Eu posso ter comentário antes dele. O nome do pacote é usado para organizar os códigos relacionados e pode ser usado para controlar também acesso a tipos, funções e variáveis dentro dele, né? Dentro do pacote. Todos os arquivos dentro de um diretório com o mesmo nome de pacote compõem um pacote, né? Os pacotes também podem ser importados por outros pacotes, permitindo a reutilização de código. Então, por isso, o package e o import, eles têm uma inter-relação aí entre os dois. E vamos começar aqui a nossa função main, né, a nossa função principal. Todo programa Go que será executado começa aí pela main, né, o ponto de partida da execução. Então vamos aqui começar o nosso programa, propriamente dito. Então vamos começar aqui colocando uma mensagem na tela, informando para o usuário, para ele digitar, para ele nos informar uma temperatura em Fahrenheit, para nós transformarmos em Celsius. Eu acho que eu até falei o contrário, né? Eu falei que nós íamos converter de Celsius para Fahrenheit, mas na verdade vamos converter de Fahrenheit para Celsius. Então vamos colocar aqui com o print ln a mensagem, né? Entre com uma temperatura em Fahrenheit, para o usuário saber o que fazer.
Vamos criar uma variável aqui de ponto flutuante para receber, para nós armazenarmos a temperatura que o usuário digitar. O scanf é uma função do pacote FMT que é usada para ler dados de entrada do usuário. Ela é semelhante ao printf, que é usado para imprimir dados de saída, mas ao invés disso, ela lê dados de entrada e armazena numa variável específica. O scanf ele recebe como parâmetro uma string de formato, seguida da variável que vai ser onde o dado vai ser armazenado. Então a string de formato especifica como o dado deve entrar e a variável especifica aonde o dado será lido e guardado. No nosso caso aqui, Fahrenheit é a variável e @f é o formato. Agora vamos fazer o cálculo, a conversão propriamente dita, e vamos colocar o resultado desse cálculo, o resultado da conversão, numa variável. Criamos aqui a variável Celsius e vamos fazer a conversão. A fórmula de conversão para Celsius, para Fahrenheit, a ida e a volta é bem conhecida, você acha fácil na internet, não vamos ficar discutindo aqui. Isso é o de menos, né? Bom, agora só nos resta mostrar o resultado na tela. Só que temos um porém. O valor com os quais nós trabalhamos até agora são pontos flutuantes e a saída admite string. Então nós vamos ter que converter esses valores. Para isso nós vamos utilizar a função sprint do próprio pacote FMT. O sprint é uma função do pacote FMT usada para formatar ou converter valores. Ela retorna um string contendo a saída formatada. Vamos usá-la para formatar os nossos pontos flutuantes e poder concatená-los com o string que nós queremos que saia na tela. Então, o sprint ele vai converter os pontos flutuantes para string. E aí a gente vai poder concatenar e montar a nossa string que a gente quer que seja apresentada no final. Então nós vamos ter agora aqui um jogo do printl com o sprint para montar essa string que nós queremos que saia na tela. Então aqui a gente fez uma composição. Colocamos o valor que foi do Fahrenheit ali, mais uma stringzinha com o Fzinho igual. E agora vamos converter aqui o resultado final que está na variável Celsius. E vamos colocar aqui uma stringzinha do símbolo do Celsius. E assim a gente montou aqui a string para apresentar o resultado da nossa operação, combinando os valores ponto flutuante que nós convertemos para string com a string que a gente queria apresentar. Vamos então testar o nosso programa. Vamos chamar aqui um terminal do VS Code para fazer o teste, para rodar a nossa aplicação com o Go Run, né? Aí tem um errinho aqui, olha, colocamos um parêntese a mais, vamos tirar, vamos salvar aqui e vamos rodar. Chamamos o comando Go Run e o nome do nosso arquivo Go, né? Que no caso aqui é Fahrenheit.go. Beleza, vamos lá. Então aqui a mensagem, né? Ali na linha 7. Entre com a temperatura em Fahrenheit. Vamos entrar aqui com 67. E pronto, ele fez a conversão para nós. 67 Fahrenheit são 39 graus Celsius. Ele transformou em string. O número de casas decimais nós não formatamos. Não é o nosso exemplo. Vamos pôr aqui mais um, 67.
né? Então, esse número de casas decimais a gente formata num exemplo futuro. Beleza? Então rodou a nossa conversão. Vamos testar no terminal normal, onde nós, sem ser o terminal aqui do VS Code, vamos testar aqui no terminal. Aqui. Vamos listar aqui o arquivo, tá aqui, Fahrenheit.go, é só chamar o go run, Fahrenheit.go, mesma coisa, nos pede uma temperatura, vamos colocar aqui 167 graus, beleza. Então tá aí o nosso exemplo, o nosso segundo exemplo aí, introdutório da linguagem Go, fazendo conversão de temperaturas aí, certo? Então a linguagem Go tem uma curva de aprendizado muito boa, ela é bem simples, ela tem umas novidades muito legais que outras linguagens não têm. Está sendo muito utilizado aí em grandes corporações por questões de desempenho. Vale a pena estudá-la, vale a pena considerar aí aprender mais sobre Go. E nós vamos criar aqui uma playlist sobre Go. Acompanhe os próximos episódios aí. Obrigado. E estude em Go. Acompanhe a nossa playlist. Valeu!